porque na verdade já foi um pedido das entidades às quais ela representa. Essa mulher é uma sacerdotisa de uma entidade maligna, de um demônio muito forte e que tem a fonte de ação na mente das pessoas. Daí então, o porquê nós já estamos vendo pessoas ali na frente do hotel fazendo coisas completamente insanas. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindo a mais um vídeo da Visão Profética. Eu gostaria de conversar um pouco contigo sobre algo bastante delicado, bastante sério. Hoje à tarde, hoje quinta-feira, feriado, dia 1º de maio, eu estava fazendo a live, excepcionalmente, que normalmente na quinta-feira a gente não tem live, mas nessa quinta-feira deu tempo e eu acabei fazendo uma live. Foi muito edificante, muito abençoada. E no meio da live, amados, o Espírito Santo começou a me mostrar, me deu uma visão sobre o evento que vai acontecer, se não me engano agora no sábado, no Rio de Janeiro. E mais uma vez, amados, a visão que eu tive foi muito assustadora. Primeiro que o Senhor me mostrou, me levou, amados, a enxergar os céus do Rio de Janeiro, assim, tomados por legiões de espíritos malignos, por demônios que já estão nos becos, nas ruas, nas avenidas. Rio de Janeiro hoje está debaixo de uma nuvem extremamente densa, espíritos malignos, castas demoníacas, espíritos de prostituição, espíritos relacionados a todo e qualquer tipo de pecado sexual, blasfêmia, espíritos zombadores, espíritos de geração de medo, de ansiedade e até de loucura. Um espírito maligno que Deus me mostrou, amados. E interessante porque nesses quase 30 anos de ministério, algumas vezes, fazendo libertação, o Senhor me permitiu enxergar esses espíritos de loucura, demônios que entram na mente das pessoas e tornam essas pessoas praticamente um zumbi. Elas se tornam vulneráveis, elas realmente passam a fazer aquilo que aquele espírito maligno, que aquele demônio, ele determina. E o Senhor mostrou para mim que esses demônios já estão agindo, em toda a cidade do Rio de Janeiro e, claro, em toda a nação, porque esses eventos, eles não estão acontecendo, amados, de uma maneira aleatória, de uma maneira qualquer, não. O que Deus mostrou para mim, e o que Deus, através do Espírito Santo, disse: vai lá e diga para os meus filhos, convoque a nação para estar orando, para estar clamando, porque mais uma vez portais serão abertos. Das outras vezes que nós alertamos aqui, falamos sobre os shows no Rio de Janeiro, e é interessante que o Rio de Janeiro, amado, é uma cidade estratégica no reino espiritual e para o reino espiritual. O Rio de Janeiro é uma cidade estratégica. Os fundadores, os primeiros habitantes do Rio de Janeiro, que, ao contrário do que as pessoas acham, que aqui no Brasil, os primeiros habitantes do Brasil eram os indígenas, na verdade, a história é bem diferente. E nós sabemos, amado, que o Brasil e o Rio de Janeiro foi consagrado há muito tempo a deuses pagãos, deuses que na verdade são demônios. Quando a gente fala deuses pagãos, são deuses aliados às forças do mal. E o Rio de Janeiro é uma cidade estratégica onde sempre o inimigo teve ali espaço para manifestar e reinar, Não é à toa que o Rio de Janeiro hoje figura entre as cidades mais violentas de todo o mundo, E não é à toa que esses shows são
são agendados para o Rio de Janeiro, porque esses shows eles têm como função. E aí o Senhor me mostrou, amado, essa mulher que está vindo aí, que já está no solo brasileiro. Olha que interessante, ela pediu para que se apagassem as luzes do aeroporto quando ela chegasse, e o que foi alegado é que ela não queria ser fotografada, e essa conversa mole para boi dormir, porque na verdade já foi um pedido das entidades as quais ela representa. Essa mulher é uma sacerdotisa de uma entidade maligna, de um demônio muito forte, e que tem a fonte de ação na mente das pessoas. Daí então o porquê nós já estamos vendo pessoas ali na frente do hotel fazendo coisas completamente insanas. Tá? Essa mulher, ela representa uma entidade demoníaca que age sobretudo na mente das pessoas. E ela vem para que esse portal seja aberto, para que esses demônios tenham liberdade, para que esse principado, porque na verdade é um principado, e junto com ele vem legiões de demônios, e as pessoas que vão estar ali, lamentavelmente, amados, muitas delas vão sair dali extremamente carregadas, de forças ocultas da maldade, terão a sua mente cauterizada à medida em que os rituais vão acontecer, porque não é um show, na verdade, não são shows, amados, são rituais extremamente diabólicos, são rituais trevosos, e as pessoas que ali vão estar, lamentavelmente, terão a sua mente saqueada pelo reino das trevas. E uma coisa que o Senhor me mostrou e que me assustou bastante, que o foco maior da abertura deste portal são os jovens, são as crianças e os adolescentes, crianças pré-adolescentes e adolescentes. Este é o foco maior desse evento, desse, entre aspas, deste show. Então, o Senhor me mostrou ali, amados, as nuvens densas que já estão sobre o Rio de Janeiro, os demônios que já estão agindo nas ruas, nas avenidas. Lamentavelmente, muitas pessoas, e você vai entender a força de tudo isso, principalmente você que é carioca, que mora na região, vocês vão perceber o peso atmosférico, a multiplicação de pessoas com dores musculares muito intensas. Quem mais vai sentir isso são pessoas mais idosas e crianças. Preste atenção, as crianças, nós vamos ter nesse final de semana e na próxima semana, um número muito grande de crianças adoecendo com problemas respiratórios. E aí, não apenas, amado, não apenas no Rio de Janeiro, porque esse portal ele vai ser aberto ali no Rio de Janeiro, mas a intenção, e o objetivo é que ele venha abrir espaço em toda a nação brasileira. Então, esses demônios eles vão se espalhar pela nação brasileira, gerando esse espírito de loucura, esse espírito de rebeldia, esse espírito de estresse nas crianças extremamente agitadas, irritadas, e um aumento muito grande de doenças respiratórias. Então, o que eu quero é pedir a você, amado, que diante deste quadro, porque o que Deus me revelou é o que o inimigo deseja fazer. Agora, a palavra diz, amado, que nós temos autoridade. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E que na unidade, na formação de um cordão de 3 dobras, esse cordão não vai se arrebentar. Essa força gloriosa formada pela igreja unida não vai permitir que o inimigo tenha sucesso nessa sua empreitada. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero convocar a nação brasileira,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, amados, está extremamente furioso. Há demônios que estão extremamente furiosos, porque o Brasil começa a entrar no mover glorioso. E toda a sujeira, toda aquela, todas as maldições, elas estão começando a ser quebradas. Na política, amados, o Senhor me mostrou anjos com espada desembainhada. E nos próximos dias, nas próximas semanas, este mês de maio será um mês onde muita coisa será revelada, onde o poder e a glória de Deus vai se manifestar e serão envergonhados aqueles que se levantaram contra o Brasil. E esse portal e essa tentativa, do inimigo de vir mais uma vez tentar paralisar a ação do Senhor e do Espírito Santo vai ser frustrado em nome de Jesus. Vamos orar declarando que as nossas crianças estão blindadas pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Nossas famílias estão blindadas. O Rio de Janeiro será blindado com o poder do nome e do sangue de Jesus Cristo e toda a nação brasileira. E nós declaramos que a ação de Satanás já foi desligada e esse show será um fracasso no reino espiritual. Até pode no reino natural parecer que teve algum sucesso, mas no reino espiritual esse evento será um fracasso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu chamo você, meu irmão, minha irmã, independente da sua religião, da sua placa denominacional, da sua igreja, eu chamo você para unir a sua fé comigo e nós vamos declarar nesses 3 dias poder e autoridade em nome de Jesus. Amém? Que Deus te cubra com poder e glória em nome de Jesus. Então, sexta, sábado, domingo, orando e declarando a unção de poder e de autoridade, quebrando as cadeias sobre toda a nação brasileira. Amém? Deus te abençoe. Se você puder, amado, curte, comenta, compartilha em nome de Jesus. Eu quero também deixar aqui só rapidamente um recado. Deus me mostrou, amado, o presidente Bolsonaro se levantando. Eu vi o presidente Bolsonaro, irmãos, andando em um carro a céu aberto e muito feliz ao lado da sua esposa. O Senhor me mostrou o presidente Bolsonaro acenando e num desfile muito grandioso. Eu acredito que essa visão, amado, é a visão de que nós teremos muito em breve, para a glória do Senhor Jesus. Deus está fazendo algo tremendo na vida do presidente Bolsonaro e na nossa nação. Então prepare o seu coração, muitas coisas serão reveladas, muitas bênçãos serão derramadas sobre nós e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Deus te abençoe e, como eu disse, curte, comenta, compartilha e até um próximo encontro em nome de Jesus. Tchau.